Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nas nossas últimas aulas, a gente viu os conceitos de herança, né? Quando uma classe herdava atributos e métodos de outra classe. A gente também viu os conceitos de sobrescrita, né? Como é que a gente reescrevia comportamentos nas classes filhas. E o conceito de polimorfismo, tá? E também a gente discutiu e trabalhou com classes abstratas, não é? E hoje, nessa aula, a gente vai ver esse conceito aqui que a gente chama de interface, tá? Antes de discutir o conceito de interface, a gente vai fazer uma recapitulação e vai tentar construir a ideia do porquê que essa interface e esse conceito ele é importante aqui na programação orientada a objetos. Então vamos lá. A gente tem a seguinte hierarquia de herança, né? Vamos supor que a gente tenha um funcionário, que é uma classe abstrata. Vocês lembram que classes abstratas são classes que não podem ser instanciadas, né? E a gente tem classes filhas, né, que herdam de funcionário. Tem aqui a classe diretor, que herda de funcionário, a classe secretário, que herda de funcionário, e a classe gerente, que herda de funcionário, e também o engenheiro no meu banco, né, herdando aqui de funcionário. Mas vamos supor o seguinte: lá quando a gente estava discutindo, né, a hierarquia, a decisão de ter um gerente, era porque esse gerente ele precisava se autenticar no nosso sistema interno do nosso banco. Tá? Então ele precisava ter uma senha e ele precisava se autenticar. Vamos supor que o gerente e o diretor eles precisem se autenticar no meu sistema, mas o secretário e o engenheiro não, né? Eles não precisam. Se a gente criasse, né, um, um método para fazer login, né, no meu sistema interno aqui, que recebesse como parâmetro um funcionário, tentando utilizar aqui aquele conceito de polimorfismo, né, de qualquer funcionário que eu passasse aqui poderia se autenticar, a gente não teria como fazer, tá? Por quê? Porque nem todo funcionário tem a senha, tem a autenticação. Quem é que tem a autenticação? É o meu gerente e o meu diretor. Isso não está escrito na classe funcionário. Está escrito na classe filha de funcionário. Então, qualquer tentativa de eu fazer, por exemplo, algo desse tipo, de um funcionário ponto autentica, né, para verificar se esse funcionário, se a senha bate com a senha que foi recebida de algum lugar, né, de um leitor de digitais, de qualquer canto, tá? Então, na hora de fazer isso, eu não consigo, porque esse método não existe na classe funcionário. Esse método autentica, ele está no gerente e ele está no diretor. E mesmo que eu passe um objeto para essa variável que seja um gerente e um diretor, essa variável ela não conhece isso. Essa variável conhece um funcionário. E no funcionário isso não existe. Então, mesmo que o objeto que venha seja um diretor, seja um gerente, eu não tenho como garantir que esse método vai existir, porque pode ser que eu passe aqui um secretário e o secretário não possui esse método. Então eu só consigo usar os métodos que estão definidos na classe funcionário, mesmo que esses objetos sejam objetos do tipo gerente e diretor, tá? Então esse tipo de estratégia não iria funcionar aqui para gente, infelizmente. Então como era que a gente poderia resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolver? A gente poderia criar no meu sistema interno um login para cada tipo, tá? Por exemplo, um login para o diretor e um login para o gerente. Só que isso continua com problemático, tá? Por que, que isso é problemático? Porque se de repente eu tiver uma outra classe que seria também possível autenticar no meu sistema, tá? No meu sistema interno, eu teria que criar outro método login para fazer a mesma coisa, tá? Então isso aqui não é bacana, não é legal. Então a gente poderia pensar em uma outra solução, que é o quê? Na nossa hierarquia de herança, a gente colocar uma classe aqui no meio, ó. Por exemplo, o tal do funcionário autenticável, que definiria que esses funcionários que herdem desse cara, ela poderia ser até abstrata, tá? Que definiria que as outras classes que herdassem dele fosse sim alguém autenticável, alguém que pudesse autenticar no meu sistema, tá? Então, se isso acontecesse, beleza, tá? Aqui o meu funcionário autenticável, eu vou ter um método chamado autentica, o diretor e o gerente vai herdar desse cara, secretário e engenheiro não possui. Então,
no meu sistema interno, eu poderia receber um funcionário autenticável. Esse cara, sim, teria esse método, autenticar, tá? Autentica. E aí eu poderia pegar uma senha de qualquer lugar, de um scanner, de qualquer canto, e poderia chamar o método autentica desse funcionário autenticável, porque agora eu garanto que esse cara tem esse método. E eu não vou poder passar qualquer funcionário aqui para dentro. Ele tem que ser pelo menos um filho de funcionário autenticável. Então, engenheiro não daria certo. E secretário também não poderia ser passado como parâmetro aqui, utilizando o que a gente chama de polimorfismo, tá? Porém, se a gente começar a pensar um pouquinho mais, talvez não sejam só funcionários que possam ser autenticados no nosso sistema. Por exemplo, o cliente do meu banco, ele poderia também se autenticar no sistema do banco, tá? Usar o Internet Bank, ver o saldo dele, ver o extrato, ver outras coisas, tá? Só que para isso daqui continuar funcionando, tá? Ou seja, para qualquer pessoa que vem aqui ser autenticada, eu teria que pegar o meu cliente e colocar ele herdando de funcionário autenticável. Porém, isso não faz sentido nenhum, porque o meu cliente, ele não é de nenhuma forma alguém que seja um funcionário, certo? O meu cliente, ele não é um funcionário no meu banco. Tipo, isso aqui seria absurdo, seria alguma coisa totalmente sem sentido, tá? Então, o que é que a gente precisa para definir esse tipo de coisa aqui? Eu preciso, primeiro, eu preciso garantir que o meu cliente, o meu gerente e o meu diretor, eles possuam um método que seja autentica, tá? Que tenha uma autenticação. Mas essa garantia não necessariamente vai ser uma garantia utilizando a herança, tá? Eu preciso de algo que me diga que um objeto ele vai ser autenticável. É a característica que eu quero aqui para esse método. É receber alguém que possa se autenticar, que seja alguém autenticável, independente se esse cara é um funcionário, se esse cara é um cliente ou qualquer outro tipo de objeto. O que eu quero garantir é que ele seja alguém autenticável no meu sistema. Então, para a gente fazer isso, a gente deveria ter uma espécie de contrato, tá? Um contrato que garanta que quem seguir esse determinado contrato, ele é alguém autenticável, independente da hierarquia de herança. E é para isso que a gente tem o que a gente chama de interface, tá? Uma interface no Java, aqui a gente não está falando de interface gráfica, tá? De forma alguma, é uma espécie de contrato que diz que todo mundo que seguir esse contrato aqui, ele vai ser alguém que pode ser tratado como autenticável, tá? Então, quem seguir essa interface pode se autenticar no meu sistema. Se o diretor seguir essa interface, seguir esse contrato, né, assinar esse contrato, ele vai ser tratado como autenticável, o meu gerente também, o meu cliente também, tá? E como é que a gente faz para poder implementar esse tipo de coisa? Uma interface ela não é uma classe, ela é uma interface, ela é um contrato, tá? Então como é que a gente faria isso aqui na nossa programação, tá? Então eu vou criar aqui uma nova interface, criei uma interface, não é classe, então eu venho aqui, ó, seleciono novo e coloco interface. Eu vou mudar o pacote dela, vou chamar o pacote dela de banco.interfaces, certo? E o nome dessa minha interface vai ser autenticável, sem acento, tá? Então o nome da minha interface é autenticável. E o que eu quero garantir nessa interface? Olha como foi que ficou. Public Interface Autenticável. Não é Public Class, tá? Ela é uma interface. Inclusive, o símbolozinho aqui ó, no Java fica com o izinho de interface. E o que eu quero dizer com essa interface? Eu quero dizer o seguinte. Todo mundo que seguir essa interface vai ter um comportamento chamado autentica, que retorna um booleano. Então eu posso dizer aqui, ó, que esse comportamento vai ser público, certo? Vai retornar um boolean e o nome dele vai ser
autentica. E ele recebe como parâmetro uma senha numérica, uma senha inteiro. No final eu coloco ponto e vírgula. Vocês estão percebendo que isso é basicamente a definição de um método, só que sem a implementação desse método. Uma interface ela não tem a implementação do comportamento, ela somente define um comportamento, tá? Ela somente faz a definição desse comportamento. Ah, professor, isso aqui é parecido com o método abstrato de uma classe abstrata, né? É sim, é parecido, tá? Só que ela não é bem uma classe, ela é uma interface. E todos os métodos que estão aqui, eles realmente são métodos abstratos. Então, significa que quem assinar esse contrato vai ser obrigado a escrever esse comportamento aqui autentica. Então, se eu vier no meu gerente, ó, e disser que o meu gerente implementa aquela interface, como é que eu digo que o meu gerente implementa aquela interface? Eu faço assim, ó. Meu gerente estende de funcionário e o que mais? Ele implements, tá? A interface autenticável. Então agora o meu gerente, além de estender de um funcionário, ele implementa a interface autenticável. Ah, professor, mas não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada porque o meu gerente ele já tinha esse método aqui que a gente chamou de autentica, que está igualzinho o da interface. Ah, o que é que acontece se a gente remover esse método? Ó? Vou apertar aqui Ctrl X e vou salvar. A minha classe ela começa a dar erro. Por quê? Porque eu estou dizendo que o meu gerente assinou o contrato da interface e se ele assinou o contrato da interface, ele agora vai ser obrigado a implementar esse método. Olha o erro. Ó. O tipo gerente deve implementar todos os métodos, né? O método herdado aqui, ó, o método abstrato herdado de autenticável.autentica, que recebe como parâmetro um valor inteiro. Então ele é obrigado. Eu posso vir aqui e clicar adicionar métodos não implementados, está aqui, ó. Eu vou simplesmente colar aqui, que eu tinha só apertado o Ctrl X, né, o nosso método de autenticação. Vai verificar a senha e vai verificar aqui se a senha bate. Se bater, ela retorna true, se não, ele retorna false. Tá ok? Então, a gente poderia ter a nossa classe lá do sistema interno. Eu vou criar aqui uma classe para o nosso sistema interno. Ó. Criar aqui uma classe para o nosso sistema interno. Sistema interno, certo? Essa classe sistema interno vai ter um método void login, certo? E ela vai verificar se a pessoa vai conseguir fazer login ou não, né? E quem é que eu vou receber aqui como parâmetro? Eu vou receber um objeto funcionário? Não, porque se eu colocar aqui funcionário F, eu estou recebendo qualquer objeto que seja do tipo funcionário. Não é isso que eu quero. Eu vou receber um gerente. Poderia até receber um gerente, mas se eu fosse receber um gerente aqui, eu teria que ter um método para o gerente, para o diretor e para o cliente. E quem é que eu vou colocar aqui como parâmetro? Quem é que eu vou dizer que eu quero receber? Eu quero receber alguém que siga essa interface, a interface autenticável. Então, não me importa qual é o tipo do objeto, eu só me importo que ele seja autenticável. Então, aqui no meu sistema interno, eu vou receber alguém que é autenticável, certo? Um autenticável A, qualquer um. E quem é que eu vou poder passar aqui como parâmetro utilizando o polimorfismo? Qualquer objeto que implemente a minha interface. Se o gerente implementar a interface, ele pode ser passado como parâmetro, certo? E aqui eu vou fazer o que? Buscar uma senha, validar essa senha. Então eu vou só colocar aqui a descrição, tá? Buscar uma senha, por exemplo, o que o usuário digitar, né? O que o usuário digitar. Eu vou pegar essa senha, por exemplo, aqui, ó, int senha 123. Vamos supor que o usuário botou 1234, tá? E eu vou autenticar esse cara. Por exemplo, aqui, ó, boolean resposta da autenticação, que vai ser o quê? A ponto
autentica, passando essa senha que o usuário me deu em algum momento. Pode ser utilizando o scanner, pode ser um leitor digital, pode ser qualquer canto que eu vá buscar essa senha. E aí eu vou verificar se esse cara autentica. Eu sei que todo mundo que segue a interface possui esse método. Então eu posso usar a.autentica aqui para verificar. E aí, dependendo da minha resposta, se a resposta ela for verdadeira, true, eu vou imprimir aqui um sysout dizendo que o usuário foi autenticável, certo? Se não, eu vou imprimir uma resposta dizendo que ele não autenticou, certo? Não foi possível autenticar, tá? Então a gente continua tendo esse recurso maravilhoso do polimorfismo, só que dessa vez desvinculado da nossa hierarquia de herança, tá? Porque não faz sentido que um cliente seja um funcionário para ele poder ser autenticado no meu sistema. Basta que ele seja alguém autenticável, alguém que segue essa interface, tá? Que implementa essa interface. Como é que a gente faz isso? A classe que implementar, a gente coloca aqui uma palavrinha depois, né? Depois do nome da classe, a gente vai colocar implementa tal interface, certo? E diferente da herança, que a herança, o meu gerente, ele só pode estender uma única classe, não existe herança múltipla, né, no Java. Eu não posso herdar de várias classes ao mesmo tempo. Um objeto ele pode implementar vários contratos, então ele pode implementar várias interfaces. Basta que eu separe por vírgula e coloque o nome da outra interface que ele tem que implementar aqui também. Tá ok? Então, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho mais, qualquer pessoa que seja autenticável, que siga a nossa classe, ela vai poder ser referenciada de maneira polimórfica, tá? Referenciada através de um objeto autenticável, porque eu garanto que todo mundo que é autenticável possui esse método que a gente chamou de autentica, tá bom? Outro exemplo que a gente pode utilizar aqui, né, de interface, né, do uso de interface, é quando a gente precisa conectar nossa aplicação em um banco de dados, tá? Por exemplo, vocês vão ver depois que existem vários sistemas de banco de dados. Vocês vão ver na disciplina de banco de dados que é possível ter vários tipos de sistemas que gerenciam o banco de dados. O MySQL é um deles, o Oracle é um deles, Derby é um deles. Então tem vários tipos de banco de dados, tá certo? E se eu tenho aqui, ó, um objeto, tá? Uma interface que define como é o nome dos meus comportamentos, por exemplo, abrir uma transação, comitar uma transação, né? Fazer rollback no meu banco de dados, enviar uma declaração para o meu banco de dados. Então, se eu tenho a minha definição da minha interface com o banco de dados, qualquer objeto que implemente, que tenha uma implementação dessa interface, que seja específico, por exemplo, eu vou ter uma implementação para o MySQL, eu vou ter uma implementação para o Oracle, eu vou ter uma implementação para o Derby, mas isso aqui pouco importa para quem está usando o polimorfismo, porque basta ele saber que aquela classe segue a interface com as recomendações necessárias, tá ok? Então eu espero que vocês tenham aprendido a importância do uso de interface, visto como é que a gente implementa isso. E na próxima aula a gente vai ver mais coisas sobre herança e polimorfismo. Lembrando que todas essas imagens, todas essas figuras que eu coloquei aqui nessa apresentação, elas são da apostila da Kaelum, tá? Então é uma apostila de domínio público que vocês podem baixar e ler. Eu recomendo que todos leiam o conteúdo que está lá. É uma apostila excelente, uma apostila muito boa, que tem toda a definição, todo o conceito de interface, de herança, de polimorfismo. Então tudo que eu estou usando nessas aulas de orientação a objeto são baseadas nessa apostila. Usa essa apostila como referência, tá ok? Então a gente se vê na nossa próxima videoaula.